Eu saldo a igreja com a paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus por mais um dia que o Senhor nos concede para estarmos na sua santa presença. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça e juntamente comigo orasse ao Senhor, pedindo que Ele fale. Bendito Deus, nós já te louvamos, já engrandecemos o teu santo nome. Viemos aqui prestar o nosso culto em tua homenagem, mas o Senhor é tão bondoso que o culto é teu, mas nós é que somos abençoados. Fala com a tua igreja nesta noite. Fala, Senhor, o que precisamos ouvir. Senhor, atende a necessidade do nosso coração e que isso promova a glória do teu santo nome, Senhor. Senhor Jesus, se assenhorei, Deus, na minha vida, do meu ser, e fale, Senhor, nesta noite, para a glória e honra do teu santo nome. Amém. Irmãos, esse mês, durante os domingos, nós estamos com uma série de estudos no livro de Atos dos Apóstolos. Começou a semana passada, onde o pastor Marcos Vasconcelos pregou, e hoje eu gostaria de dividir um pouco com vocês de uma porção da palavra de Deus que se encontra no capítulo 19 de Atos. Quero, enquanto os irmãos acham aí, agradecer mais uma vez a diretoria da igreja, que me confia a oportunidade para falar da palavra do Senhor. Vamos ler do versículo de número 1 ao 7, Atos 19, do 1 ao 7. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. E eu quero me deter principalmente no que diz a parte B do versículo 2. E disseram-lhe eles: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Quando eu fiquei sabendo que eu teria que falar algo no livro de Atos, eu comecei a orar ao Senhor e pedir a Deus uma palavra. E, passado alguns dias de oração, o Senhor me trouxe à memória esse texto. Mas eu confesso para os irmãos que eu fiquei um pouco constrangida e lutando um pouco em falar sobre isso. E continuei em oração. Mas todas as vezes que eu tentava falar de outras coisas ou esboçar alguma coisa a respeito de outro texto, o Senhor me trazia de novo à memória esta passagem. E aí no domingo passado, quando nós estávamos aqui no culto, e o irmão Malaquias veio louvar, ele disse assim:
Irmãos, é difícil a gente falar do Espírito Santo. Ele falou, a gente fala sobre Deus, a gente fala sobre Jesus, mas é difícil a gente falar do Espírito Santo. E quando ele falou isso, foi como se eu tivesse recebido uma confirmação de Deus. É sobre isso que você vai falar. E é sobre isso, irmãos, que eu quero tratar com vocês. A Bíblia diz que quando Paulo chega em Éfeso, havia alguns discípulos que eram discípulos de João Batista, que provavelmente teriam fugido quando João Batista fora preso. E eles eram discípulos, tinham sido batizados no batismo de João Batista e estavam ali em Éfeso. Provavelmente não conheciam o restante da história, que Jesus teria vindo, teria morrido, ressuscitado e derramado o Espírito Santo sobre a igreja. Mas quando Paulo chega lá e vê aqueles homens, no total de 12 varões, tão dedicados, ele olha para eles, tem uma preocupação. E a preocupação de Paulo é: vocês já receberam o Espírito Santo? E aí eles olham para Paulo e dizem assim: Espírito Santo? É de comer? É de beber? O que é Espírito Santo? Eu não conheço o Espírito Santo. E Paulo então fala assim, que vocês foram batizados. Porque na cabeça de Paulo, se uma pessoa é batizada em nome de Jesus, ela tem o Espírito Santo. E eles disseram no batismo de João. Então Paulo rapidamente prega o evangelho, batiza-os em nome de Jesus. E impondo as mãos, eles recebem o batismo com o Espírito Santo, falam em línguas e profetizam. E o meu medo, irmãos, é que daqui a alguns anos, a igreja brasileira torne-se uma igreja que deixe de valorizar o Espírito Santo, a tal ponto que as futuras gerações olhem para nós e perguntem: Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? O meu medo é que a gente se acostume a viver uma vida tão rasa, tão escassa, que o Espírito Santo se torne imperceptível em nosso meio. E nós temos razões de ter medo disso. Porque a igreja brasileira ultimamente se tornou uma igreja cujo centro da mensagem é o homem. É o culto da vitória para o homem. É o cântico da vitória para o homem. Onde se tirou o Senhor do centro e colocou o homem em destaque. Uma igreja que faz isso é uma igreja que está colocando de lado o Espírito Santo. Que tem uma vida pública e uma vida particular. Vida particular essa que muitas vezes está em crise. Que ama e convive muito bem com este mundo, que olha para este mundo e é amigo dele,
Quando Tiago nos alerta que isso é um caminho impossível, porque a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Eu não posso olhar para o que acontece, como vai acontecer nos próximos dias, e achar normal, e achar que é assim mesmo. Nós temos que afligir o nosso coração como igreja santa, morada do Espírito Santo, e clamar pelo Espírito Santo para que nos envolva e nos separe cada dia mais. Eu tenho medo, porque a igreja brasileira tem crescido, expandido em número, mas tem crescido cada vez menos em profundidade. É uma igreja populosa, grande em extensão, mas rasa na profundidade da Escritura, rasa na profundidade da oração, rasa na profundidade do contato com Deus. Eu tenho medo que o Espírito Santo fique escasso, porque essas igrejas que crescem geram crentes doentes. E isso se torna um ciclo vicioso. Igreja doente gerando crente doente. Quando a doutrina não é a prática de vida. E quando a gente se depara discutindo o que é mais importante, dons do Espírito Santo ou frutos do Espírito? Irmãos, eu estava ontem no seminário e de repente começou essa discussão. O que é mais importante? E uns diziam, mais importante é ter o fruto. Outros diziam, não, é mais importante ter os dons. E eu dizendo comigo, Senhor, que poço é esse que nós estamos caindo? Que nós não conseguimos ver que nós precisamos de ambos. Que a gente não pode desprezar o fruto, mas a gente também não pode desprezar o dom. Que a gente tem que ter caráter, mas a gente tem que ter carisma. Que a gente tem que ter personalidade, mas que a gente também tem que ter prodígio na vida. Irmãos, me preocupa quando caráter e carisma não andam juntos. Quando eu vejo pessoas que têm a ortodoxia na cabeça, mas ela não invade o coração. É por isso que eu tenho medo que no futuro alguém diga para mim o que é o Espírito Santo. Talvez você diga, isso não é uma realidade nossa. E eu digo, é. Eu lembro que há alguns anos eu fui fazer um bate-papo com um grupo de jovens. E ali, quando eu perguntava a eles, quantos deles haviam sido batizados com o Espírito Santo, eles olharam para mim e disseram, para que isso? Irmãos, a gente precisa dar lugar ao Espírito Santo. E antes que você pense que eu estou falando
de apenas verbalizar, não. Eu estou falando de viver uma vida cheia do Espírito Santo. Eu estou falando de buscá-lo incessantemente. Eu estou falando de fazer como o salmista dizia. E quando eu leio o Salmo 51 no meu coração, eu consigo ver o desespero dele. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Do jeito que eu estou não vai dar, mas o Senhor pode criar em mim um coração que te agrade. Renova em mim, Senhor, um espírito reto. Não me retira da tua presença, Senhor, mas também não tira de mim o teu Espírito Santo. Não tira desta igreja o Espírito Santo, Senhor. Mas eu não tenho só medo. Eu tenho algumas certezas também. Porque quando eu leio a descida do Espírito Santo em Atos 2, eu vejo que a promessa é para hoje. Porque Pedro diz que esta promessa é para todos. Porque o Espírito Santo, ele é democrático. E ele nivela todos do mesmo tamanho e da mesma altura. É para o jovem, é para o homem, é para a mulher, é para o ancião. O Espírito Santo é para todos que creem na sua promessa. O Espírito Santo é para os nossos dias. E se você tentar ser um crente sem o Espírito Santo, você não vai chegar a lugar algum. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele vai dizer: enchei-vos do Espírito Santo. E eu não sei como é possível isso. Passei algumas horas tentando descobrir como eu me encho de algo que é inesgotável. Como eu me encho do Espírito Santo se ele não tem fim. Como eu me encho de um ser que quanto mais dele eu experimento, mais ele tem para me dar e mais dele eu quero. Eu não consigo limitar o Espírito Santo e dizer: estou cheia. Isso é arrogância. Nós nunca estaremos cheios do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que ele dentro de nós forma um rio que jorra para a vida eterna. Ele não tem limite, não dá para colocar um termo, acabou, parou, ele vai jorrar, e quanto mais você beber, mais sede você vai sentir, e quanto mais você experimentar, mais dele você vai ser nutrido. Só que essa água, ela é exclusiva. Isso é outra certeza. Porque da onde jorra a água do Espírito Santo, não dá para jorrar água amarga, água ruim. O Espírito Santo requer exclusividade. Essa é outra certeza que eu tenho. Sabe por quê? Se nós não vivermos uma vida exclusiva,
Sabe o que a gente vai ter? Apenas momentos. Sabe aquela coisa assim, fui no culto hoje e chorei. Senti um arrepio. Mas quando chega em casa, acabou. Quando chega no dia a dia, não tem mais. No trabalho, foi embora. Não, não é essa a promessa que o Senhor tem para nós. Não é um momento. Não é um pouquinho. Não é uma emoção. Não. É algo diário. É uma alegria permanente. A Bíblia diz que Ele estaria conosco todos os dias, todos os dias, todos os dias. É contínuo. A Bíblia diz, irmãos, que não é para a gente extinguir o Espírito, sufocar o Espírito. E quando eu vivo uma vida como se o Espírito Santo não tivesse, não existisse, eu estou sufocando a existência dele na minha vida. A Bíblia diz que Jesus, que é o nosso modelo, viveu uma vida cheia do Espírito Santo. Quando eu leio o Evangelho de Lucas, eu vejo Jesus sendo batizado e Lucas escreve: e desceu sobre ele o Espírito Santo. E Lucas escreve: cheio do Espírito Santo, foi levado para ser tentado no deserto. E depois ele escreve que saindo de lá, o Espírito Santo conduziu para a Galileia. E quando ele chegou na sinagoga e pegou o rolo, ele abriu em Isaías e disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu para evangelizar. Uma igreja cheia do Espírito Santo não perde a oportunidade de falar de Jesus. É uma alegria tão grande, que o seu assunto é sempre este: é Jesus. É Jesus. Você não pode ver alguém perdido que você já quer falar para ele Jesus. Para evangelizar, mas não só para isso, para curar, para pregoar o ano aceitável do Senhor. Irmãos, a igreja cheia do Espírito Santo é a igreja que é ungida para pregar as boas novas, para pregar liberdade ao cativo, para colocar a mão sobre o enfermo e a enfermidade ir embora. A igreja cheia do Espírito Santo é a igreja que faz o que o mundo não pode fazer. E foi Jesus mesmo quem disse isso. Ele disse que nós receberíamos o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Você é exclusivo. Nem todo mundo tem o que você tem. E Jesus disse que o mundo não pode receber, porque não o vê. É só a igreja que vê o Espírito Santo. É só a igreja que vê o Santo Espírito.
É só a igreja que é selada com o Santo Espírito. E selo não quer dizer só propriedade. Selo ratifica a origem. Vem do céu. Calabachando rivassai. Já pegou um cereal, um mantimento na mão, tem um selo do Ministério da Agricultura, dizendo da onde provém aquele alimento. Nós temos o selo do Espírito Santo, dizendo que nós temos um dono, e não só isso, dizemos a nossa origem. Nós não nos originamos aqui, nós nascemos de novo, nascemos da água, nascemos do Espírito, não pertencemos mais a este mundo, temos origem celestial, e é o Espírito Santo que nos diz isso. Você não é daqui, você não pertence a este mundo, você tem o Espírito Santo de Deus. Jesus é o nosso modelo. E eu me preocupo quando eu olho para a igreja, eu ouço alguns comentários dizendo, alguém consolando o outro. Não olha para o homem não, olha para Jesus. Sim, devemos olhar para Jesus. Mas nós precisamos ser modelo. Nós precisamos ser tão cheios do Espírito Santo que possamos falar como Paulo. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. A igreja precisa de modelos, de pessoa para você olhar e se inspirar e olhar e dizer assim, é um modelo de vida. Precisamos ter gente cheia do Espírito Santo. Eu tenho outra certeza. Que as circunstâncias daqui, do meu relacionamento terreno, elas não podem abalar o meu relacionamento com o céu. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer assim, que as tribulações desta vida não se pode comparar. O que está aqui não tem comparação. Não é a métrica com aquilo que está nos aguardando. Porque a gente não caminha por vista. Porque o que se vê, perece. Mas aquilo que não se vê, é eterno. O que eu passo aqui não abala o meu relacionamento aqui. Mudo o discurso. Estou triste. Eu também às vezes me sinto. Mas jamais entregue. Sabe por quê? Porque eu tenho a certeza que eu tenho contato direto com o céu. Mas o contrário é verdadeiro. O meu relacionamento com o céu abala o meu relacionamento na terra. Um joelho dobrado em contato com Deus faz com que coisas que naturalmente não aconteceriam na terra venham a acontecer. O curso natural de algumas coisas é mudado quando eu tenho um relacionamento estreito e cheio da presença de Deus. Paulo escreve dizendo,
Sejam fervorosos no Espírito. E Lutero, ao comentar isso, ele vai dizer que para ele esse ferver é como colocar uma água na chaleira e ver ela borbulhar. É como se o Espírito borbulhasse dentro dele. É caminhar com o céu na terra. Eu tenho outra certeza. Para ser cheio do Espírito Santo, há uma coisa chamada reciprocidade. A Bíblia vai dizer: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei. Cearei com ele, ele comigo, eu farei morada nele. Reciprocidade. Eu busco o Espírito, eu anseio pelo Espírito, eu me importo em ser cheio do Espírito. E enquanto eu busco, Ele responde me enchendo, Ele responde me purificando, Ele responde me santificando. E como morador deste vaso aqui, sabe o que ele faz? Quando ele tem liberdade, ele faz o que o dono da casa faz. Ele começa a arrumar a casa. Essa mobília aqui eu não quero e tira. Essa daqui eu vou trazer para adornar e adorna. Será que você nessa noite pode dar liberdade ao Espírito? Para ele não ser apenas um convidado na sua casa, mas ele ter liberdade de adornar esse vaso do jeito que ele quer. Tirar o que está em excesso e acrescentar a obra dele na tua vida. Reciprocidade. Hoje o Espírito Santo requer o lugar que é dele. Fala de perto conosco dizendo: dá-me a honra que me é devida. Não viva uma vida como se eu não existisse. Levanta comigo, anda comigo, senta comigo, fala comigo, medita comigo. Hoje o Espírito Santo vem requerer da sua igreja: me dá o destaque que eu mereço, me dá a honra que eu necessito, me dá o lugar que é meu devido. Eu trago também uma advertência. A tendência do fogo é sempre se apagar. A tendência do fogo é sempre essa. É vir aquele calor e depois morrer. É por isso que no livro de Levítico o Senhor fala 5 vezes ao sacerdote: não deixa o fogo apagar no altar. A responsabilidade de acender a chama é do Espírito, mas de mantê-la acesa é nossa.
remove a cinza, coloca a lenha nova para queimar. E sabe como que eu faço isso? Na oração, no jejum. A irmã Luciana falou assim, hoje, a gente não ouve mais falar em jejum. Irmão, jejua quem tem mais fome do Espírito do que de pão. Senhor, eu desejo tanto o teu Espírito. Eu tenho tanta fome, tanta sede de Deus, como diz o Salmo 42, do Deus vivo, mais do que o pão. E quem se alimenta da palavra. Se você não fizer isso, o fogo tende a se extinguir. E fogo extinto gera uma coisa que eu vejo lá no livro das Crônicas. A Bíblia diz que o rei do Egito roubou, tomou todos os escudos de ouro que Salomão havia colocado no templo. Mas Roboão disse, deixa assim. Sabe o que a gente faz? Vamos pôr escudo de bronze no lugar. Brilha do mesmo jeito. Quem olhar de longe vai pensar que é de ouro. Mas não é. E você sabe que não é. Você sabe que não é. E a Bíblia diz que quando o rei entrava, os soldados se comportavam como se o escudo fosse de ouro. Eles impunham o escudo como se fosse de ouro. E guardavam na casa real como se fosse um tesouro de ouro. E todo mundo sabia que era de bronze, mas estava acostumado a viver com o que era de bronze, porque parecia. Não se acostuma com o que parece. Tem muita coisa que parece espírito, mas não é. Tem muito fogo estranho parecendo espírito, mas não é. Mas vá buscar o escudo de ouro de verdade. Anda na verdade. Não se conforme, não se contente com menos daquilo que Deus prometeu para você na sua santa palavra. Ele prometeu espírito, ele prometeu fervor, ele não prometeu apenas uma emoção, ele não prometeu apenas uma lagriminha, ele prometeu plenitude, ele prometeu gozo, ele prometeu graça. Erevassore de calabasha. Calabashon de raça de raça. Ele está aqui, irmãos. Ele está aqui. E ele não chegou. Ele veio com você. Ele mora aí.
Ele não estava aqui te esperando, Ele veio com você quando você entrou por essa porta. Eu quero perguntar nessa noite, se tem alguém aqui que quer aceitar Jesus como Salvador. Se tem alguém, levante a sua mão comigo. Se não há, o grupo de louvor está se aproximando. Aproveita. Começa já. Começa agora. Busca. Nós somos pentecostais, cremos no poder do Espírito Santo. Cremos na virtude, no carisma, mas no caráter também. Que Deus abençoe a igreja, a Santa Igreja do Senhor, em nome de Jesus.